Colega dentista, esse é um conteúdo sobre uma hiperplasia edemática que não precisa de raspagem. Para você, dentista que está chegando agora, eu sou a professora Cristina Miura e eu ajudo dentistas a faturar 10 mil a mais por mês somente com pacientes recorrentes. E antes de explicar sobre essa hiperplasia, eu vou te falar como isso aqui tem a ver com pacientes recorrentes. Em primeiro lugar, você precisa enxergar recorrência em todos os casos. Porque se você não trabalhar assim, a gente acaba virando aquele dentista bombeiro que só apaga incêndio, que o paciente só vem porque ele tem um problema e a gente vai lá e resolve o problema dele. Aí o que acontece? Vai lá e resolve. Aí tchau, paciente. Aquela história do paciente voltar de forma recorrente para que eu consiga cuidar da sua saúde bucal foi-se embora, né? Porque ele se acostumou culturalmente em vir somente quando te tem um problema. Nós não aprendemos a comunicar para esse paciente o quanto é vantajoso para ele mesmo que ele retorne em recorrência, e aí fica por isso mesmo. Por isso a gente tem que ver isso em todos os casos. Uma outra vantagem da recorrência é que você vai ter previsibilidade de receita. Você vai combinar com esse paciente uma periodicidade dentro de uma total integridade da necessidade dele, que eu já vou explicar como você vai fazer, e o paciente vai ter todos os benefícios de ter a certeza que ele vai ter a saúde bucal que ele deseja. Ai, eu quero tanto ter paz, porque eu só tenho trabalho com esses dentes, é o que o paciente fala. Por quê? Porque você não é um dentista que tem um olhar preventivo, não tem uma base científica para esse olhar preventivo. Então, agora presta atenção. A primeira coisa que você precisa fazer é sondar. Você vai fazer exames de alicerce. Esses exames vão ser exames de sondagem. Essa sondagem, obviamente, precisa ser registrada através de um periograma, ou através de CPI, ou através de PSR. E presta atenção, quando você começar a sondar, olha aqui, nessa região, e nessa região, você está vendo assim uma estase sanguínea, uma marca arroxeada, e você vai certamente identificar sangramento à sondagem. Sangramento à sondagem já é já é gengivite. Agora sim, tem cálculo sub. Ah, por que eu sei que tem cálculo sub? Porque eu estou vendo aqui escuro. Esse é um caso que foi mandado por uma colega para a gente identificar, tá? Super vida real, para você aprender a fazer esse diagnóstico na sua vida também. Agora, eu não enxergo posteriores. Experimenta sondar. Pronto. Olha, paciente, aqui na clínica, a gente trabalha muito com prevenção e a gente quer cuidar da saúde bucal, para que você não venha somente no susto com alguns problemas. Ele já vem com uma hiperplasia entre os centrais. Eu tenho certeza que existe um problema aqui, mas para isso eu vou estar trabalhando, vou estar cuidando sobre isso, vou estar monitorando e eu preciso que ele retorne neste programa de manutenção preventiva em recorrência para que eu consiga cuidar dele, ok? Dito isso, a gente já identificou necessidade de tratamento e eu digo para você que você não deve chegar ao paciente, o paciente vai fazer uma limpezinha. É a coisa que mais te desvaloriza. Quer se valorizar? Você vai mostrar trabalho científico, estudos científicos de um jeito que ele entenda. Você vai fazer esses exames que alicerçam a necessidade desse tratamento, como, por exemplo, um periograma, como, por exemplo, um exame radiográfico, e você vai falar para ele que ele precisa disso. Você vai explicar sobre essa mudança do conceito da placa ecológica, e é por isso que, para a gente conseguir reequilibrar os micro-organismos, ele precisa voltar sempre. Certo, paciente? Confirma que ele entendeu. Isso daqui já te diferencia dos demais. E isto daqui, quando você consegue colocar este programa muito valorizado, que o que valoriza é o conhecimento, tá? Não é nenhum aparelho, não é uma máquina, nenhum produto, é o conhecimento que você transmite, e esse conhecimento você vai replicar quantas vezes for. Isso daqui não tem custo, porque uma vez que você aprendeu, você já vai estar trabalhando isso, e um custo absurdamente baixo dentro de tudo da odontologia. Para e pensa, se você faz endodontia, se você faz ortodontia, se você faz dentística, quanto não vai para você acabar comprando aquele material odontológico? Se você aprende recorrência, esse custo, assim, é quase nada. Explicou para o paciente a importância da recorrência, a gente vai conversar sobre essa situação. Observa que existe uma coisa bem importante que você precisa ver, é onde tem inflamação. Onde tem inflamação? Onde sonda e sangra.
Mas aonde tem hiperplasia? Não é engraçado que você tenha uma hiperplasia somente entre os anteriores? Entre os dois incisivos? Então, a doença periodontal, ele acaba não acontecendo, assim, só num lugar. Aí existe a periodontite dos incisivos centrais. Não, não tem isso. Ela geralmente acontece na boca toda. Por isso, o que você precisa entender é que existe uma causa local nesse lugar. Então, fixa isso. Se você está vendo que isso acontece na boca toda, muito possivelmente você tem uma doença periodontal. Se você está vendo que isso tem em algum lugar, isso tem uma causa local. E agora eu vou parar um pause, ó, com tanta informação que eu já passei, eu vou pedir para que você já curta, que você se inscreva nesse canal, porque eu vou dar muitas outras dicas de como você vai fazer para ter recorrência, e nessa recorrência você vai ter estabilidade financeira, estabilidade, previsibilidade, pacientes felizes porque você está cuidando desses pacientes. Então se inscreve, porque você vai ser notificado toda vez que eu colocar um conteúdo novo para você. E mais, se você tem ortodontistas, clínicos e outros dentistas, ajudem a disseminar esse conhecimento necessário para que mais pessoas, mais dentistas, consigam ter acesso a isso e ajudar os pacientes, certo? O que você precisa entender aqui é que tem alguma coisa estranha entre os centrais. Aí o que conseguiu resolver a minha dúvida foi a imagem da palatina que acabaram me enviando. Interessante, né? Que tem uma contenção somente nos dois centrais. Geralmente eu vejo uma contenção ou em 4 incisivos, ou uma contenção de canino a canino. Tem alguma coisa. Ali, algumas coisas podem ter acontecido. Poderia ter existido um diastema, onde o ortodontista uniu os dentes e já colocou uma contenção. E ali, talvez tenha recidivado, ou talvez porque aquilo fosse muito fibroso, se colocou uma contenção. O problema disso é que ele, com isso, acabou de espremer o freio labial superior. E às vezes é por questões oclusais que se coloca essa contenção. Agora, um outro ponto da importância do cuidado do programa recorrente é que não existe adesão de resina com metal. Vai existir fadiga mecânica e um dia a fadiga mecânica pode romper ou pode fraturar essa resina e esses dentes lindamente alinhados vão desalinhar. Também para que você veja a integridade dessa contenção, vai estar nesse programa de cuidado recorrente. Não tem outra maneira. Porque não come, não bebe, e é isso que você tem que explicar para o seu paciente. Um outro ponto diagnóstico super importante, você vai fazer uma avaliação do freio labial superior. Você vai fazer o teste do freio labial superior. Compartilha esse conteúdo, tá? Porque é mega importante. Você vai pedir licença para o paciente, você vai tracionar a base do freio labial superior e você vai tracionar. Pode segurar com uma gaze, caso isso daqui escorregue. Pede licença para o paciente, eu filmo, tá? E você nem precisa ter uma câmera intraoral. Pega o celular e já filma. Filma ou pede para auxiliar filmar. Então, segura, tracione. Se houver uma isquemia visível ou uma movimentação da papila interdental, existe uma inserção anormal do freio labial superior. E muito possivelmente é isso que aconteceu, porque este periodonto é espesso. Olha só a grossura do periodonto. Fala para o paciente que tem gente que tem cabelo fino, cabelo médio, cabelo grosso, né? E a mesma coisa na gengiva. Este é um periodonto espesso. E daqui, nesse periodonto espesso, mais um freio labial superior, cuja inserção, ela está entre os dentes, e ali, na movimentação ortodôntica, houve um esmagamento, às vezes começa a ter uma inflamaçãozinha, assim, de levinho, uma inflamaçãozinha crônica, e isso daqui começa a incomodar, e essa inflamação leva informações para que haja proliferação de fibroblastos e a hiperplasia. Vamos cortar isso aqui? Não, não pode chutar o tratamento. A gente precisa estar pautado na ciência, e é por isso que eu estou aqui compartilhando esse conteúdo com você. Ah, então eu vou prescrever, vamos prescrever uma clorexidina? Não vai dar certo. E aí, aquilo ali, o paciente vai entender que foi um teste, ele vai sentir que você não sabe direito o que está fazendo, e aqui a sua reputação está em sério risco. Por isso, é muito importante conseguir ter clareza.
Ah, então vamos fazer PDT, vamos fazer bochecho com tal produto. Não é isso, porque não está relacionado com placa bacteriana. Não vem falar porque o paciente não está passando fio dental entre os dentes, porque ele pode até estar passando, ele pode até não estar passando, mas não é isso que está causando tudo isso de inflamação. Ah, como assim? Ele não passa fio dental na boca inteira, mas só entre os centrais? Vai ter um problema? Então, pensa bem. O que encanta o paciente de um efeito uau, incrível, que esse paciente deseja voltar sempre, é o conhecimento. Aí, identificado esse freio labial superior, a gente vai desinserir. E esta cirurgia, talvez um dia, escreve aqui quem gostaria que eu escrevesse, que eu tivesse um mini curso de frenectomia. Porque não é para fazer do jeito que está nos livros de cirurgia, tá? Aquilo ali faz um rombo gigante. E não é simplesmente só cortar o freio. Se só cortar o freio, aquilo recidiva. E o paciente fica super chateado porque ele foi submetido a um procedimento cirúrgico e aquilo ali recidivou. Imagina você na pele do paciente ter feito uma cirurgia, pequena que seja, mas assim, não deu certo a cirurgia, como assim? Então, muito vida real. Eu vou mostrar para você um desenho que eu fiz. Isso daqui foi um caso clínico, bem vida real, tá? Que me enviaram. A gente não vai fazer a cirurgia do jeito que está lá no livro. Você vai fazer uma desinserção somente do freio e você vai desinserir aquilo ali até o periósteo. Às vezes eu uso uma cureta de periodontia para conseguir desinserir essas fibras, faço uma incisão, você não vai cortar fora a papila interdental, senão vai ficar com black space. A gente vai desinserir essas fibras e depois vai fazer uma sutura para conseguir conter o coágulo. E só. Você vai desinserir até onde? Até onde houver essas fibras. Já tive casos onde até mais ou menos aqui na palatina você tem assim um tecido hiperplástico, tira um pequeno filete daquele tecido. Isso acontece em freios, isso acontece em bridas laterais e isso começa a afastar os dentes do lugar. E depois que você acaba fazendo isso, isso daqui volta ao normal. E esse recontorno, a gente vai tirar? Não recontorna. Deixa que isso daqui, depois que você desinserir o freio, ele acaba se reacomodando. O problema de você remover, pode remover um pouquinho, mas sempre um pouquinho aquém. Por quê? Depois da remodelação do tecido, se isso daqui tiver uma recessão muito grande, o seu paciente vai ficar bem chateado. Escreve aqui se você gostou desse conteúdo, quais as suas dúvidas sobre freio, quais as suas dúvidas sobre hiperplasia, quais as suas dúvidas sobre recorrência. Eu vou ficar bem feliz para te responder. E, de novo, compartilhe esse conteúdo super necessário para a gente melhorar a odontologia e a qualidade de vida de pacientes e de colegas dentistas.